Nós saudamos o povo de Deus, o amado povo de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos ler um texto curtinho que está em Hebreus, no capítulo 11, final do capítulo 11. A partir do versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram errantes, peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Amados, quando eu penso que o Evangelho me chega em pleno século XXI, à custa de muita dor, de muito sofrimento, de muita doação, de vidas que não mediram esforços para isso. Pessoas como no Antigo e no Novo Testamento, que não fizeram questão da própria vida, para que a graça de Deus fosse propagada e assim se espalhasse por toda a terra. Uma gota dessa graça caiu na minha vida. E dessa forma, então, eu sempre que eu posso, eu honro aqueles que pagaram esse preço para que eu um dia fosse abençoado. E o que eu posso fazer? E como é que eu posso pagar tamanho amor por mim, por homens que não me conheceram, mas que se submeteram às dores desse mundo, ao maltrato do maligno, para que a semente do Evangelho chegasse um dia no meu coração. O que eu posso fazer é propagar, é não deixar essa semente e essa experiência morrer comigo. E assim, portanto, eu tenho buscado não fazer da vida dessas pessoas um sacrifício em vão. Quero honrar, quero ser frutífero, quero ser abençoador de vidas. E esse é meu desejo também para você, Igreja do Senhor, nesses dias. Você é a continuidade, você é a ponta viva dessa árvore. Você, homem e mulher, é que foi levantado por Deus no meio desta geração para ser o propagador dessa semente de salvação, da graça do Senhor Jesus, do seu sacrifício por nós na cruz. E quero orar rapidamente. Hoje é dia de falarmos, portanto, de um desses homens que nasce no comecinho do século XVIII, um homem que vai gerar uma revolução no seu país, essa revolução gerada pela fé, não pelas armas dos homens, mas gerada pela transformação das vidas. Essa revolução atravessa os mares e chega um dia até nós no século XIX. Esse homem chama-se John Wesley. Nós vamos falar a respeito então de como esse homem trabalhou e como ele, de certa maneira, então, aprendendo com a palavra, com a Bíblia e com as pessoas, John Wesley
desenvolve um movimento que ainda hoje o seu efeito se faz ecoar por toda a terra. John Wesley é muito maior do que a igreja que ele criou. A igreja talvez seja o menor dos seus efeitos. A igreja metodista é a menor obra de John Wesley. E aqueles que não são metodistas reconhecem nesse homem uma experiência e um exemplo a ser seguido. Quando falo de John Wesley, eu não idolatro um homem, mas eu apenas olho para um homem que eu posso usar como modelo de trabalho, de dependência de Deus. Eu sei que meu padrão é Cristo, mas eu identifico com a forma com que esse homem amou e trabalhou. Senhor Deus amado, nós vamos nessa noite querer aprender um pouco com a experiência de John Wesley. Nós hoje somos a continuidade do seu movimento e nós queremos aprender, Pai, com ele, talvez reaprender seja melhor, Deus, porque muitas coisas que nós herdamos, nós acabamos por deixar e desaprender. Assim Deus fala conosco, fala com a tua igreja nessa noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Wesley talvez a gente possa dizer que ele tem um começo, ele tem um início precioso. Talvez você diga assim, não, eu não tive pai e mãe. Wesley teve pai e mãe. Wesley nasceu numa casa ao lado da igreja, porque seu pai era pastor. Você vai dizer, não, eu vim conhecer o evangelho depois dos 30 anos. Mas isso não importa. Cada um Deus molda de uma forma, e Deus vai usar você da forma com que Ele, portanto, te traz a fornalha que Ele vai usar para te depurar, e o tempo que Ele vai gastar nesse processo é uma questão, então, pessoal, como é a nossa digital. Wesley, portanto, era o 13º filho de uma família de 19 filhos. O primeiro grupo, portanto, que Wesley vai conhecer é a sua casa. E quer dizer você, igreja do Senhor, no século 21, o primeiro discipulado que nós vivemos, o primeiro grupo que nós pertencemos e que vai ser fundamental na nossa construção é a nossa casa. Se a minha formação, se a minha educação, ela foi pautada no princípio do Evangelho, o meu primeiro discipulado já é, eu creio, 1/3 do sucesso do meu caminhar, porque se eu não fui moldado, se eu não fui bem criado, se eu não fui bem educado, eu terei que fazer isso depois a duras penas, sabe por quê? Porque a gente cresce torto, e aí para eu refazer-me, eu vou ter que quebrar estruturas erradas, eu vou ter que desfazer estruturas antigas para que o novo possa brotar. Wesley, portanto, era o 13º filho. Desses 19 filhos, morrem 10. E ele nasce, então, em 1703, em junho. E sua mãe, uma mulher forte, uma mulher realmente graciosa, é a grande mentora. Ela é a primeira grande liderança da vida de John Wesley. Então, mãe e pai, não deixe de exercer liderança sobre a sua casa, liderança sobre seus filhos. Não deixe de ser, portanto, o formador do caráter e o grande exemplo. O pai de Wesley era um homem mais frágil em se tratando de personalidade. E às vezes quando o pai é frágil ou a mãe é frágil, Deus compensa isso de alguma forma. Susana é a grande discipuladora de Wesley na sua primeira fase da vida. E os biógrafos de John Wesley dizem que, na verdade, o grande sucesso do trabalho desse homem vem das marcas profundas deixadas pela criação. Nós não podemos negligenciar a criação. Susana Wesley, ela diz assim:
Para formar a mente da criança, a primeira coisa que se precisa vencer nela é a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança, porque elas não são iguais. Mas subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez. E quanto mais cedo, tanto melhor. Depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo da criança poder também exercer o raciocínio. Hoje talvez a gente viva o inverso. Temos filhos que mandam nos pais. Temos filhos que quebram os pais. Tem filhos que não ouvem os pais. Suzana, então, entendia que isso era como domar um animal bravo. Era ela ou a criança. E se ela perdesse o primeiro embate, ela talvez já pudesse ter perdido a guerra. Suzana, portanto, era extremamente amorosa, mas extremamente rígida com seus filhos. E essas marcas que nós passamos para os nossos filhos, elas depois se tornam nossas marcas para propagarmos, seja como profissional, seja como pai ou mãe, seja como pastor. Muita coisa que eu vivo e sei, são marcas da minha mãe e do meu pai na minha vida. E essa marca, se ela falha, nós retardamos ou comprometemos o discipulado, o primeiro discipulado dos nossos filhos, que é a família. Ela era muito rígida e disciplinadora. E uma coisa que talvez eu esteja aprendendo agora, ela, com esse monte de filhos, sua mãe reservava um tempo semanal para se encontrar com cada um dos filhos. Aí você fala, meu Deus, 10 filhos. Uma mulher que naquela época, né, tinha que fazer todo o trabalho que as máquinas hoje ajudam ou que uma empregada acaba assumindo. Sua mãe, então, separava um tempo. Líder, você precisa ter um tempo com seus liderados. Pastor Sérgio, o senhor precisa ter um tempo para sentar com seus líderes e ouvi-los. Lá, na casa de John Wesley, quando a porta do quarto da mãe estava fechada, ninguém batia para perguntar. Sabe por quê? Porque os outros filhos sabiam que naquele momento a mãe estava ouvindo o coração e ministrando ao coração dos filhos. O discipulado precisa de encontro, precisa de tempo a sós entre aquele que ensina e aquele que aprende. E não podemos transferir isso para terceiros. Mãe e pai que têm transferido a formação de seus filhos para as babás, para as secretárias do lar, você que talvez saia cedo e corra atrás de tanta coisa, talvez você esteja perdendo a grande oportunidade que Deus te dá para domar o temperamento do seu filho e marcar seu caráter com as marcas que você deseja deixar. Suzana era muito dura. Por exemplo, nenhuma criança, filho dela, ganhava alguma coisa pela qual chorasse. Se o menino começava, eu quero, então meu filho já perdeu. Já perdeu. Se você quiser alguma coisa, converse, né? Aos 5 anos de idade, no dia do aniversário de uma criança, aos 5 anos, ele era iniciado no processo de alfabetização. Todos os filhos dela, homens ou mulheres, naquela época a mulher era considerado desnecessária à cultura, né, o ensino. Ela ensinou todos os seus filhos a ler e a escrever. Ela ensinou a eles também o valor de estarem nos cultos. Gente, como isso é importante. Eu vejo às vezes pais e mães negligenciarem, por causa do seu próprio conforto, a presença dos filhos, por exemplo, na escola dominical. E quando a gente não vai, nós não ensinamos os filhos a irem. Líder, se você é alguém que não frequenta a igreja, se você não é alguém que não dizima, não está presente, né? Se você é um membro telegráfico de uma igreja, você vai passar esse valor para os seus filhos. Eu aprendi a frequentar e a amar a igreja porque isso eu vivi na minha casa. Nós morávamos longe e minha mãe ia a tudo aquilo que era possível.
E no domingo, particularmente, à noite, nós dormíamos no banco, porque nós não aguentávamos esperar o fim do culto. E aí, então, quando a igreja ia ser fechada, nós éramos acordados, e às vezes a conversa ainda engarranchava ali na porta da igreja. Minha mãe amava fechar a porta da igreja. Aí, a gente às vezes segurava na mão da mãe e voltava a dormir. A gente agachava devagarinho e dormia agachado. Se você nunca dormiu agachado, vou te ensinar como é que faz. Fiz isso muitas vezes, porque depois nós tínhamos 5 quilômetros a pé até chegarmos em casa, né? A Suzane ensinou na sua casa a não comerem sem dar graça. Eu aprendi isso em casa. Na minha casa não se comia sem orar. Então, às vezes, inclusive, a gente nem agradece a comida, porque a gente acostumou que naquele momento que antecede a comida é um tempo de eu orar. Às vezes, então, eu vou orar pelas coisas que eu vou enfrentar depois do almoço, por preocupações que me vieram por telefone ou inquietações do coração. Líderes, vocês oram em casa. Aí, se você estiver comendo um sanduíche na rua, eu e a minha mulher oramos do mesmo jeito, porque não importa o lugar. Não importa o lugar. Um bispo meu amigo teve a oportunidade de ir à Coreia, e eu perguntei para ele assim: o que o senhor achou assim interessante? Ele disse assim: os coreanos são muito místicos. Eles vão num restaurante, e aí o garçom fica sabendo que eles são evangélicos, porque eles avisam. Por quê? Meia hora antes da comida estar pronta, o garçom avisa, porque eles ajoelham e oram meia hora no restaurante. O metrô da capital Seul, na Coreia do Sul, fechava depois da meia-noite, e só com o movimento das pessoas que oram nas madrugadas, justificou o metrô ficar aberto nas madrugadas para transportar principalmente gente para as orações. Líderes, vocês precisam praticar a oração. Vocês precisam ter esse hábito como o hábito de comer. Como a gente lava as mãos para sentar-se à mesa, orar é algo natural. Wesley foi formado assim. Eles aprenderam a oração do Pai Nosso, faziam ela ao acordar e ao deitar, e a mãe depois ensinou a acrescentarem seus pedidos depois do Pai Nosso. Então o Pai Nosso era o primeiro modelo de oração que a criança aprendia, e depois ela ia desenvolvendo, enxertando, né, os pedidos no meio do Pai Nosso. Esses detalhes a gente aprende no primeiro discipulado. Então John Wesley vivenciou uma família extremamente forte. E aí o que acontece? Quando John Wesley ele completa 11 anos, ele sai da sua cidade de Epworth, no interior da Inglaterra, e vai para Londres estudar sozinho. E talvez essa seja a perdição de muita gente. Muitos meninos que hoje vêm, né, do interior para a capital para estudarem, quando sai do ambiente familiar, quando sai do convívio social ali, vigilante da família, eles se perdem, porque aqui não tem ninguém para vigiá-lo. E nós temos que entender que talvez essa safra, né, precisa ser formada até os 10 anos, a pré-adolescência, de valores que precisam ser inculcados em casa. Aos 11 anos, Wesley sai, e ele vai, portanto, para longe da sua casa, e ele, então, por orientação do seu pai, ele todas as manhãs, ele dava 3 voltas no quarteirão da escola, porque seu pai disse assim: para você manter a sua forma física, porque muitos desses meninos que vão para lá se tornam obesos, porque deixam de fazer atividade. E Wesley, então,
fez durante todo esse tempo o seu exercício. Esse exercício o acompanhou durante a vida. É interessante como somos marcados pelas coisas de casa. Wesley andou a cavalo toda a sua vida. Era a forma de transporte que se tinha. E ele acreditava que o cavalo não tinha obrigação de transportar um peso extra. Então, ele nunca se permitiu engordar para que o peso extra, talvez, da sua indisciplina, pesasse sobre o seu parceiro de ministério, que era seu cavalo. Assim, portanto, Wesley vivenciou isso. Aos 11 anos ele já saiu de casa. Aos 11 anos ele tinha estrutura para viver fora de casa. E isso ele aprendeu também. O segundo discipulado que Wesley vai viver, o primeiro é da sua família, é quando ele vai para a Universidade de Oxford. Agora ele já não é menor de idade, ele não é um adolescente estudando numa escola secundarista de Londres. Ele vai para o lugar onde as ideias são afrontadoras da fé. As universidades ainda hoje têm essa característica, nossos moços vão estudar e eles são bombardeados por ideias contrárias à existência de Deus, contrárias aos princípios do cristianismo. E assim, portanto, Wesley, em Oxford, ele se agrupa a um grupo de estudantes da universidade que tinham disposto a ter uma vida de meditação e oração e de prática de fé. Esse grupo foi chamado de Clube Santo, por eles mesmos. Então, longe das suas respectivas casas, esse grupo de moços, ele se sustentou, ele se apoiou. E o Clube Santo vai produzir 3 grandes líderes nesse grande avivamento que vai resultar no movimento metodista, que é Whitefield, Carlos Wesley e John Wesley. Saem desse discipulado. Não se desenvolve uma fé solitária, gente. Eu preciso frequentar, eu preciso estar em grupo. O grupo é nosso fortalecimento. No caso, esse grupo era um grupo homogêneo, porque eram homens, todos eles eram homens, eram mais ou menos da mesma faixa etária, estavam na mesma universidade, estavam submetidos à mesma pressão. Por isso, casais têm que estar juntos como casais, adolescentes precisam estar juntos como adolescentes, Homens precisam estar juntos como homens, obreiros têm que estar juntos como obreiros, músicos têm que estar juntos como músicos. É uma forma de nós nos sustentarmos, é uma forma de nós nos alimentarmos, nos fortalecermos. Quem sai de grupos enfraquece. Quem não tem um compromisso de grupo enfraquece. Quem tenta viver uma fé isolada, na sua casa, sem se envolver com outros que têm os mesmos desafios, está sujeito ao fracasso. E é desse grupo de estudantes, chamados de Clubes Santos, que os outros estudantes da universidade, em tom de zombaria, os chamam de metodistas. Metodista hoje no Brasil seria os caxias, os metida bom, os nerds, aqueles que, quer dar uma de santo. A palavra metodista é uma palavra pejorativa. As pessoas da universidade olhavam para aquele, os bonzinhos, os metida santo, E assim, portanto, surge o nome metodista nesse contexto. É o segundo grupo importante na vida de John Wesley. O primeiro grupo foi sua família, o segundo grupo é esse grupo que dá sustentação a ele na universidade. Agora já homem adulto, mas a gente se sustenta, a gente se apoia quando nós estamos juntos. E, de certa maneira, então, ali Wesley vai aprender algumas práticas que vão ser importantes na sua vida. Neste Clube Santo, eles registravam em diários as coisas que eles faziam para a sua própria avaliação. E
Wesley aprende então a registrar seus pensamentos, seus sentimentos. Ele passou a escrever. Nós conhecemos muita coisa de John Wesley porque nos chegou os seus diários. Eu aprendi isso. Eu aprendi a usar a minha agenda não apenas como um lugar que eu anoto os compromissos que eu terei. Eu anoto as coisas que eu fiz. Eu anoto as pessoas com quem falei. Eu anoto os lugares que eu fui. Eu anoto algumas preocupações que eu tive. Eu tenho agendas desde 1990 guardadas. Eu não sei nem, a gente guarda porque a minha vida está ali. E eu aprendi isso. Aprendi isso olhando para esse homem que registrava as suas coisas. É uma forma da gente se avaliar. Wesley, ao final de cada ano, ele lia o seu diário daquele ano, para ver o que ele viveu, para ver o que ele acertou, para ver o que ele errou. Wesley aprendeu a fazer um feedback dele mesmo, né? Dele se vigiar. E isso a gente aprende, amados, alguém ensinou para ele. Alguém ensinou isso para ele, de alguma forma, né? Wesley, então, resolve ir para a Geórgia. Aceita um desafio de ser missionário numa colônia recém-formada nos Estados Unidos. Para essa colônia ia um grande número de pessoas que estavam tentando começar a vida num país que prometia liberdade religiosa. Aqui Wesley vai participar do seu terceiro agrupamento importante. Wesley agora já é pastor. Aí você pensa assim, bom, como pastor ele não precisa mais de grupo. Mas não. Wesley era um pastor ainda de experiência superficial. Ele era um pastor formado ainda na teologia e no conhecimento. Mas Wesley não tinha uma experiência de conversão ainda genuína. Como disse Jó, né, no capítulo 42, ele só conhecia Deus ainda de ouvir, mas os seus olhos ainda não tinham tido a experiência com Jesus vivo. Mas ele era pastor e ele vai para a Geórgia. E diz que na travessia, uns protestantes alemães chamados moravianos estavam a bordo juntamente com ele. E uma tempestade tremenda, né, aqueles navios eram pequenos e não eram seguros, e a tempestade quase que pôs a pique o navio. E no meio daquela agitação da tempestade, os morávios cantavam, estavam em paz, e Wesley percebeu que os moravianos não tinham medo da morte, e ele tinha. E ele disse, eu preciso conviver com essas pessoas. Eu preciso conviver com estes homens. Eu preciso aprender algumas coisas com estes homens. Aí você pensa então que ele como pastor fosse autossuficiente. Não, nós pastores precisamos conviver com quem sabe mais do que nós, com quem é mais experiente do que nós. Eu preciso aprender com aquele que sabe, e esse é o princípio do discipulado, é andar com quem sabe, é aprender com quem já viveu, e eu preciso colar mesmo em quem tem para me dar. Eu não aprendo sozinho, eu não aprendo, sabe, na minha casa. Eu preciso andar e ser corrigido, andar e ser questionado. Então entra aqui o próximo grupo importante na vida de John Wesley, e esse grupo vai ser significativo no discipulado de John Wesley. São esses alemães, protestantes alemães chamados moravianos. Wesley fracassa na sua experiência missionária, justamente porque faltava nele o vigor de uma experiência. As pessoas não entravam numa igreja, ou ainda não entram numa igreja, atrás de um bom discurso, ou atrás de uma lista de nomes e conhecimentos. Elas querem ouvir a palavra de alguém que esteve com Deus. E Wesley sente que aquelas pessoas tinham algo que ele não tinha. O ministério dele fracassa, e Wesley volta para Londres,
E em Londres, assim, com um sentimento de fracasso muito grande, ele vai procurar o grupo dos moravianos em Londres. A gente, às vezes, quando entra em crise, a gente some. Eu admiro Wesley, porque quando ele entra em crise, ele caça um grupo. Nunca enfrente suas crises sozinho. Por isso, talvez, a gente, como igreja evangélica desse país, perca tantas pessoas. Um pastor amigo, que é aqui pastor no interior de Goiás, disse para mim assim, disse que uma pessoa chegou e falou assim, pastor, sua igreja está crescendo? Ele disse, não está crescendo. Eu apenas troquei a minha membresia. Os que estavam aqui quando eu cheguei, ou que foram embora antes de eu chegar, realmente foram. Eu estou aqui com outras pessoas. E se eu não aprender uma forma de que essas pessoas permaneçam, o próximo terá que fazer a mesma coisa. E essa igreja terá sempre desse mesmo tamanho. O que nos faz permanecer é o agrupamento. O que nos faz permanecer é o discipulado, é o andar, é o partilhar com alguém o meu andar. E Wesley chega fracassado, chega abatido, e nesse momento, então, ele procura suporte naquele grupo que ele conheceu no navio. Olha como a experiência com alguém que tem a graça, né? Isso marca mesmo as nossas vidas. Wesley, então, conhece um pastor alemão em Londres chamado Pedro Böhler. E este homem vai ser o discipulador de John Wesley. E uma das coisas que Pedro Böhler disse a Wesley é que ele deveria congregar, é que ele deveria estar num lugar. E Wesley então escolhe frequentar um grupo moraviano. Ele não frequentou a igreja anglicana, porque a igreja anglicana estava muito gelada, a igreja estava muito engessada, mas ali naquele grupo pequeno, ele tinha o calor, ele era conhecido, alguém sabia a respeito dele. E esse mês de maio nós celebramos a experiência do coração aquecido. Essa é a famosa experiência de John Wesley. E a palavra, né, diz que no dia 24 de maio, era um dia de reunião de oração, era uma célula de oração. Um grupo pequeno de pessoas se reunia para orar. E Wesley ainda achava que ele deveria estar na igreja por obrigação. Esse é um sentimento que às vezes traz muita gente ainda às igrejas. Aquela obrigação, como se você tivesse que vir bater o ponto aqui, como se Deus ficasse lá de cima olhando se você veio ou se você não veio. Se Ele olhou lá de cima e seu lugar está vago, ao invés de carimbar a sua vida com bênção, Ele manda um problema. Muitas pessoas aparecem nas igrejas, não por amor ao Senhor, mas por medo dEle. E Wesley era um desses. Ele tinha medo de Deus, mas sabe de uma coisa? Ele ouviu o conselho, fique com o povo. Vá onde o povo está. Hoje tem reunião de oração, então vá. Quantas pessoas talvez pudessem ter ficado hoje em casa, aproveitando que o dia foi cansativo? Mas sabe, você que vem para conviver, você que vem para congregar, você pode ser aquecido no encontro assim. E a palavra então diz que no dia da reunião, aquele dia era uma terça-feira, se não me falha a memória, era uma terça-feira. O dirigente era um homem provavelmente muito simples. Ele não tem uma palavra dele para dar. Ele está com um livro aberto, e esse livro aberto é um comentário escrito por Lutero a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Não se sabe o nome dessa pessoa. E ele nem tinha bagagem para falar espontaneamente. Ele leu. Mas diz a palavra que enquanto ele lia, né, Deus começou a trabalhar no coração de John Wesley. Ele relatou assim no seu diário.
De tarde fui com pouca vontade para assistir uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 8h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração maravilhosamente aquecer-se. E senti que eu realmente confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada uma segurança que Cristo tinha perdoado os meus pecados. Sim, os meus pecados tinham sido perdoados. E que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Sabe o que eu acho encantador nisso? A gente às vezes fica procurando um grande pregador para mudar a vida de alguém. Alguém às vezes pergunta para mim assim: é o senhor que prega domingo? Por quê? Não, eu quero trazer um colega de trabalho, mas eu quero trazer um dia que o senhor vai pregar. John Wesley foi mudado por um homem leigo, desconhecido, que não tinha bagagem para pregar uma palavra própria. Quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, precisa ter graça no lugar. E um grupo pequeno é um lugar que essa graça pode transbordar. Sabe, a sala da sua casa é um lugar que a graça pode transbordar. Sabe, um lugar como eu já participei de reunião, participava de uma reunião numa imobiliária. Sabe, um lugar que reunia-se meia hora antes do expediente abrir. Mas havia ali abundante graça. E é isso que mudou a vida de Wesley. Um grupamento de gente simples, de gente desconhecida, mexeu na vida de Wesley. Agora, sabe como é importante o discipulado agora? Wesley passou por uma experiência porque ele chegou fracassado, magoado, porque o fracasso dele, a saída dele da América do Norte ele foi como que posto para fora. Ele foi obrigado a deixar o país e voltar para Londres, sob pena talvez até de ser prejudicado. E Wesley ficou muito magoado com algumas pessoas. E sabe, quando a gente está magoado, a gente não consegue fazer obra nenhuma. A gente não consegue amar alguém normalmente, a gente não consegue trabalhar feliz, né? E o Wesley precisava de ser liberto dessa tristeza do coração. E diz a palavra que quando ele entendeu o perdão de Deus por ele entendeu também que Deus havia perdoado os outros. Então, naquele momento, diz que ele saiu do sério. E ele vai à frente e abre o coração para aquelas pessoas. Ele testemunha naquelas pessoas o que estava acontecendo no coração dele. E ele vai para casa radiante. Mas aí no outro dia, o diabo começa a ventilar no ouvido dele: você fez um papel ridículo, você viu? Rapaz, você é um pastor, você vai lá na frente falar das suas coisas para as pessoas. A gente, às vezes, sabe, nesse altar aqui, talvez quando algumas pessoas escutam a palavra graciosa de Deus e elas vêm aqui à frente e elas choram, talvez elas fiquem depois, possam ter o mesmo sentimento. Será que alguém da igreja viu eu chorar? O que será que o pessoal da igreja pensou a hora que o pastor fez um apelo e eu fui lá na frente? E Wesley, de repente, no outro dia, foi sobressaltado por essa dúvida. O diabo colocou no coração dele: você fez um papel ridículo. E onde ele vai? Ele vai no discipulador dele, Pedro Boller, e conta para Pedro: olha, aconteceu isso comigo. E aí, e que você me diz? Ele diz assim: olha, você está na direção certa, é por aí mesmo, firma isso que você encontrou. Gente, o discipulado é um espaço para você falar de você, das crises suas, das dificuldades que você atravessa, das alegrias que você passa. Com quem que você vai falar? Nós precisamos ter alguém que me acompanha, alguém, sabe, que pode entrar no meu coração e que eu dei a ele, por obediência, a chave da minha vida. E mais uma vez agora, esse grupo que Wesley encontra no navio. Olha como Deus faz as coisas, né?
Deus mostra para ele os moravianos, e quando Wesley está reordenando a sua fé, esse mesmo grupo lá na Inglaterra pega ele e adota ele, sabe? Inclusive Wesley vai à Alemanha passar um tempo com eles. Isso é muito importante, conviver com as pessoas que podem nos abençoar. E nós não temos mais, nós perdemos o hábito de ir na casa dos outros, de receber pessoas para comer com a gente e conversar conosco. E uma das coisas importantes que talvez a gente sinta falta hoje numa igreja como essa, é que as pessoas convivam e que aqueles mais experientes acolham gente que está vivendo a sua experiência e que possa burilar, polir isso, ajudar essas pessoas a se organizarem, a crescerem, a se estruturarem na fé cristã. Wesley passou pelo seu terceiro agrupamento. Evidentemente, cheio da graça, a gente tem necessidade, sabe quando a gente então é discipulado, quando eu passei pela minha experiência de fé, brota uma vontade de dividir isso com as pessoas. Se você não tem vontade de dividir a sua fé com alguém, então eu questiono, sabe, a profundidade e a veracidade da sua fé. Esses dias alguém me ligou e disse assim, eu passei no Enem, no vestibular aí, não sei aonde, lá em Santa Catarina, e eu precisava dizer isso para alguém, e o senhor é a pessoa mais perto que eu achei, porque o telefone do senhor estava na minha bina, eu preciso contar isso para alguém. E ele ligou, ele tinha sido meu aluno, sofreu muito até chegar lá. A gente, quando sofreu muito na vida e que a gente conhece a graça de Deus, vem uma vontade enorme de dividir isso com as pessoas. Mas o dividir isso com as pessoas também exige uma certa organização. Eu preciso semear. Mas depois o que eu faço com aquilo que brota? O que eu faço se eu prego para alguém? O que eu faço com ele depois? Eu e a Cléia passamos por uma experiência assim interessante. Nós fomos abastecer o carro dela e o som do nosso carro estava ligado em música gospel, e o frentista botou lá a bomba, o bico da bomba, e puxou uma conversa com a Cléia, que estava guiando. Vocês são evangélicos? A Cléia falou assim, somos. Meu marido é pastor. Ah, que maravilha, eu também sou evangélico. Ah, você é evangélico? Ah, que bom. Aí ele fez aquele silêncio, aí de repente ele disse assim, eu batizei domingo passado. Aí a gente fez aquela festa, batizou domingo passado, oh, maravilha, Novo silêncio. Aí ele virou assim, e agora, o que vai acontecer comigo? Aí sabe de uma coisa? Essa dúvida que estava no coração dele, é a dúvida que talvez muita gente, que se perde depois que a semente brota, é de nós não sabermos o que vão fazer conosco. E a dúvida simples daquele moço era, o que vai acontecer comigo? E se esse moço não foi agrupado a alguém que tivesse amor e paciência para, estruturar a sua conversão, corrigir a sua vida pregressa, dar passos, dar direções, ampliar os horizontes, talvez a sua conversão se tenha perdido, como muitos se perdem por falta de uma diretriz, por falta de cuidado. John Wesley volta da América do Norte sem uma igreja, e agora, com o coração quente, ele vai procurar serviço. E ele começa então a pregar para presos. Ninguém ia pregar para presos, ele resolve dar assistência a presos, ele resolve pregar para quem mendigava, ele estava procurando gente para dividir a graça.
Por isso eu digo a você, igreja do Senhor Jesus, se você conheceu a graça, você vai atrás de dividir essa graça, você tem vontade que as outras pessoas conheçam essa graça, então, sabe, deixa Deus te usar. E John Wesley, primeiro, ele foi pregar para as prisões. O primeiro convertido real da sua pregação é um preso, um homem condenado à morte. Seu colega de clube santo, George Whitefield, um pregador de primeira, muito melhor do que Wesley. Whitefield desenvolveu uma pregação na boca das minas de carvão. Numa região de extrair carvão, as minas, né, os trabalhadores tinham turnos. E essas minas, não sei se vocês sabem, elas liberam um gás chamado metano. E às vezes esses gases se acumulam e com uma fagulha, né, das próprias lamparinas que eles levavam para iluminar a mina, aquilo explodia e os acidentes de explosões nas minas eram coisas frequentes. E esses homens eram enterrados vivos lá. Então Whitefield pensava assim: gente, eu preciso pregar nas minas, sabe por quê? Aquele cara que vai me escutar a hora que descer, pode ser que amanhã ele não volte. E esse era o pensamento de Whitefield: eu preciso pregar para alguém que amanhã ele pode não estar aqui. E eu passei por essa experiência, eu dividi isso com a igreja. Eu fiz o velório de uma tia numa terça-feira e um primo primeiro meu disse assim: você sabia que a Esther, ela tá no Araújo e ela é terminal? Eu disse para ele assim: eu vou visitar a Esther. Na quinta-feira ela morreu. Eu não tive tempo. Eu me planejei, eu senti o desejo, mas sabe de uma coisa? Tem gente que não vai esperar. E o Whitefield tem essa sensação forte de que ele precisava ir, porque talvez aqueles homens não voltassem. Então ele entrava ele esperava uma turma entrar na mina e pregava para eles antes. Corria e ia para outra mina e pegava uma turma que estava saindo para o almoço. Aí corria para uma outra mina, pegava uma turma que estava voltando. E depois corria na outra mina e pregava para outra turma que estava saindo. E a palavra dele era incisiva, era simples, dizia o seguinte: olha, você precisa aceitar Jesus, sabe por quê? Porque sua vida pode acabar aí no fundo dessa mina, e em Jesus a sua vida é eterna. A pregação é uma coisa simples, amados, mas precisa ser feita. Mas o Whitefield só pregava e deixava que cada um cuidasse da sua fé. E aí entra o grande reformulador, né, do ministério de Whitefield. Whitefield resolve ir para a América, abrir um orfanato. E ele então diz assim para o Wesley: João, eu tenho um punhado de gente aí onde eu prego, e eu vou embora para os Estados Unidos, você não cuida deles para mim, não? E John Wesley, que tinha nascido numa casa ao lado da igreja, e que o avô tinha sido pastor, e que o pai era pastor, ele estava acostumado com esse conforto de templo. Ele achava estranho pregar fora. Ele estava pregando fora porque não tinha um templo para ele pregar. E muita gente acha que as coisas religiosas têm que acontecer em espaços como esse aqui. E na verdade o grande universo que precisa ser mudado está daquela porta para fora, porque lá daquela porta para fora que estão as pessoas que jamais entrarão aqui. E sabe por que Whitefield pregava nas minas? Não era apenas pela possibilidade de que aqueles homens morressem nas explosões de metano. A maioria daqueles homens tinham 2 ou 3 peças de roupa. Eles não tinham uma roupa decente para entrar numa igreja. E o ministério de Whitefield então foca nessas pessoas fora de igreja. E o Wesley então começa a pregar, e ele mesmo escreve no seu diário que ele achava estranho pregar, sabe, com gente sentada de qualquer jeito, com gente suja, sabe, com passarinho piando, com pombo defecando nele. Ele diz assim que eu às vezes eu sinto que pode ser até um sacrilégio uma coisa como essa. Mas o Wesley entende que era a oportunidade, e ele pegou o circuito
de Whitefield. Whitefield foi embora e Wesley começou a pregar nas bocas das minas. E a coisa deu certo. E aí começou a aparecer muita gente, igual o frentista do posto. Chegava para ele e dizia assim: e agora, o que vai acontecer comigo? Essas pessoas não tinham condição de ir para uma igreja e alguém cuidar delas. Então Wesley entende que ele precisava cuidar dessas pessoas que não tinham condição de ser cuidadas pelas igrejas. E hoje nós, como igreja, não podemos incorrer no mesmo erro das igrejas de John Wesley. Nós precisamos fazer com que esses lugares aqui, tão confortáveis, tão bonitos, viabilizem, sabe, o cuidar das outras pessoas. Wesley, então, copiando o discipulado dos morávios. Olha como a gente aprende com quem sabe. Os morávios faziam clubes, sociedades religiosas. Do mesmo jeito que o Palmeiras, como é que chama o nome do Palmeiras? Sociedade Esportiva Palmeiras. O que é a Sociedade Esportiva Palmeiras? É um grupo de pessoas que se associam e que tem um time de futebol. Os morávios bolaram uma sociedade religiosa, onde eles iam, você tinha carteirinha, você era sócio, não era assim, eu vou lá a hora que eu quero e faço o que eu quero, não. Você quer ser sócio do nosso sociedade aqui? Então tá, as reuniões são tal dia, você tem que estar nas orações, você precisa contribuir para manter esse negócio aqui, no que precisar, uma moeda, meia moeda, não sei como é que a coisa funcionava, e você tem que dar. A sua vida vai ser acompanhada. Você aceita isso? Aceita. Então, pá, carimbava o camarada, você é sócio daqui. Assim os moravianos produziam ensino, comunhão, oração. E ali naquela sociedade, que era um grupo pequeno, ele sabia quem estava passando fome, quem tinha perdido emprego, quem estava doente, quem tinha voltado a beber, sabe? Porque era um grupo pequeno. Diferentemente, vocês já viram as catedrais que existem na Europa? Aquelas igrejas enormes, igual hoje nós temos igrejas por aí que são enormes e que quem está do seu lado não conhece você. Uma pessoa amiga mudou-se para perto do Campo do Goiás. Ele tem uma igreja grande e um dia está ela descendo, do elevador com uma Bíblia. E entrou um casal no mesmo prédio que ela, também com uma Bíblia. E ela falou assim: vocês são evangélicos? Somos. Qual igreja que vocês vão? Na tal igreja. Eu também sou dessa igreja. Aí foi todo mundo para a igreja. E ela disse assim: nunca mais eu os vi na igreja. Porque eu naquele dia, não sei se eles foram no meu horário, e nem no prédio. Porque mesmo depois sabendo que eu era da mesma igreja deles, às vezes quando nós passávamos um pelo outro, era assim: bom dia, boa noite. E ela ficou muito frustrada, porque ela achou que quando eles se encontrassem, moravam no mesmo prédio, iam para a mesma igreja, que as coisas iam acontecer, que eles iam estar juntos, que eles iam se conhecer, que eles iam, comer juntos, partilhar as coisas. As pessoas criaram muros, nós evangélicos não podemos ter muros, nós precisamos de conviver, nós precisamos nos conhecer, e as sociedades morávias permitiam isso. E John Wesley, então, com aquele monte de gente simples, convertendo-se, João entende que precisava discipular essas pessoas. Então ele começa a criar as sociedades no modelo moraviano. E as pessoas, porque essas pessoas da sociedade podiam ir mais simples, podiam frequentar de uma maneira mais simples, como hoje as células, os grupos familiares são lugares simples, onde as pessoas podem ir com a bermuda e a havaiana, e elas podem atravessar na palavra de quem está falando, elas podem perguntar qualquer coisa, elas podem externar a sua opinião. As sociedades então ajudaram a Wesley a regimentar. Mas o que acontecia? Amados, quando Wesley morreu, tinham 70 mil metodistas
na Inglaterra, e calcula-se que durante a vida dele, outros 70 mil tenham morrido na fé. Sabe quantos metodistas tem em Goiás? O estado de Goiás talvez não chegue a 5 mil. E o metodismo está em Goiás há pelo menos 80 anos. Então Wesley pegou essas 70 mil pessoas que estavam vivas e que outras 70 mil que estavam, que viveram naquele período, e começou a formar as sociedades para que eles fossem discipulados, para que eles fossem orientados, para que eles fossem acompanhados. E eles, de 3 em 3 meses, eles eram avaliados, porque o presidente da sociedade falava: ó, Cari, você voltou a beber? Voltei, então eu vou falar para o Wesley. Seu Wesley, lá na minha sociedade tem um camarada que voltou a beber. Você visitou ele? Ainda não. Como é que você não visitou o rapaz? Ele voltou a beber. Vai lá, visita. Se ele insistir em beber, você suspende ele. Wesley aprendeu com a mãe dele a ser o quê? Posicionado. A coisa começou a dar certo, mas o que aconteceu? As sociedades começaram a ficar maiores que as igrejas, cheias de gente, e aí começou a incorrer os mesmos erros das igrejas, aquele amontoado de pessoas que você não tinha condição de acompanhar. Aí vem a grande ideia, vem o grande start na cabeça de John Wesley. Ele divide as sociedades em grupos de 12. Isso é chamado de classes ou bands. As classes ou bandas, então, foram divididas. Então, quando você se convertia e que você chegava na sociedade, eles viam lá qual é a classe que tinha uma vaga e encaixava você. E aí você era aquela pessoa, o líder daquela classe era responsável por você. Ele orava por você, ele visitava você, ele acompanhava você. E ali, né, a hora que enchia aqueles 12, abria-se outro, e se no meio daqueles 12 alguém ia crescendo, alguém ia se despertando, dali a pouco ele poderia ser líder da próxima classe, e ia receber pessoas também para cuidar e discipular. Ministérios hoje de sucesso nesse país, grandes igrejas que trabalham em células, eles, dos seus seminários, dizem que o primeiro trabalho feito com células é por John Wesley, e que eles apenas aplicam um modelo que hoje nós estamos voltando a reinventar. E ainda tem gente que acha que nós é que estamos copiando isso dos outros. Um homem que teve a visão de que precisava cuidar das pessoas, estruturar a vida das pessoas. E essa escola de profetas, meu amado irmão e irmã, não tem outro propósito que não seja despertar, sabe, no seu coração o desejo de falar assim: eu vou cuidar de algumas pessoas para o pastor Sérgio. Eu vou cuidar de alguém lá para o pastor Pedro e senador Canedo. Sabe por quê? Porque o pastor Pedro é um homem que viaja. O trabalho dele é viajar, ele conserta máquinas no estado de Goiás e Distrito Federal. Se ele não tiver alguém que olhe um grupo pequeno de pessoas, tem dia que eu vejo pelo WhatsApp ele dizer assim: olha, alguém cuida aí, porque eu não vou conseguir chegar para o culto da noite. Ou então ele diz assim: suspende a reunião aí, porque eu não vou conseguir chegar. Onde não tem líderes que possam apacentar o rebanho vai ficar mal cuidado e vai ficar sempre do mesmo tamanho. Sabe por quê? Chega gente nova aqui e os antigos nós vamos perdendo, cheio de carrapichos, sabe, com falta de cuidado, com falta de atenção, porque eu não vou ficar num lugar onde as pessoas não cuidam de mim. E o metodismo, ele brota de uma profunda experiência com Deus, de um homem que foi discipulado, em família foi discipulado, na escola foi discipulado, nos moravianos, e agora ele entende que esse é o jeito de trabalhar, é discipulando as pessoas, é preparando líderes, é criando grupos. Num grupo menor, você é capaz de se expressar, de ser trabalhado, de ser preparado para depois você ajudar a cuidar. Eu perco muita gente aqui,
por falta de cuidado. E não é de agora, não. Eu tinha, na igreja que eu fui pastor, meu membro mais antigo tinha 92 anos. Uma senhora. E eu passava de carro para trazê-la à igreja. Gente, numa igreja que nós tínhamos pelo menos uns 15 carros, será que não dava para a gente, sei lá, eu tinha que passar. Porque eu não tinha quem entendesse que isso era ministério, trazer uma idosa à igreja. E eu fiquei 4 ou 5 meses sem passar. Porque isso é que nem ginástica, a gente deixa de fazer um dia, deixa de fazer outro, dali a pouco você para. E um dia eu falei, gente, eu esqueci, Dona Altina, eu vou lá buscar. E eu cheguei lá, a filha dela falou assim, o senhor não soube não? Minha mãe faleceu tem 2 meses. Passou mal, a gente correu com ela, ela teve um infarto e morreu. Morreu sem ceia, morreu sem cuidado. E eu ainda passei o carão como pastor de ter uma ovelha, membro da igreja, escrito o nome dela no rol, em que ela não teve um culto fúnebre. Porque eu não sabia. E a gente, às vezes, numa igreja desse tamanho, pequenininha como ainda é a nossa, sabe, eu ainda fico surpreendido com gente que passou mal, com gente que está vivendo uma crise do casamento, coisas que eu não sei, sabe por quê? Porque tem pouca gente cuidando de muita gente e acaba ficando pesado para alguns e todos ficam mal cuidados. Estou terminando. Wesley não apenas entendeu que o seu povo precisava ser cuidado, seus líderes precisavam ser cuidados. Eram 3 pastores formados, 500 pregadores, pastores locais, e 1.200 pregadores que andavam. Esse era o seu exército, e que ele precisava gerenciar essa orquestra de 1.700 líderes. E esses líderes quem eram? Era mineiro, padeiro, soldado, apesar de que ele não gostava de soldado. Ele achava que soldado, viu, Miguel? Ele dizia que o cara tinha que mudar de profissão. Como é que você mata alguém e prega o evangelho para ele antes de matar, né? Eram gente comum, eram pessoas simples. Então o que o Wesley fazia? Além do trabalho dele, né, como supervisor, como plantador, ele pregava, ele aprendeu a pregar fora de igreja, gente. Ele pregou para uma multidão de 16.000 pessoas sem isso aqui chamado microfone. Sabe como é que ele pregava para 16.000 pessoas? As pessoas faziam todas assim, ó, silêncio. Aí ele falava alguma coisa para os de cá. Os de cá falavam para os de trás, os de trás iam falando para os de trás. A hora que a última fileira ouvia, ele falava outra frase. Nada limitou esse homem. Então, no tempo que ele tinha livre, ele pegava e escrevia pequenos livros. Ele escreveu sobre medicina. Sabe por quê? Porque os obreiros dele precisavam conhecer um cara que tinha lepra, um cara que estava com furúnculo, um cara que estava com falta de ar. Ele então fez um tratadozinho médico. Se você chegar lá e acontecer isso, lê aqui, corre na cartilha aqui. Ele escreveu pequenos tratados sobre os principais livros. Livretos era uma forma dele atingir todos os seus pregadores. Ele escreveu 371 livros, todos pequenos. Sabe por quê? Porque ele não tinha tempo de escrever livro grosso. Para instruir seus pregadores, para dar condições aos seus homens simples de terem uma experiência, né, de passar o que ele sabia. Nós precisamos encontrar o caminho da nossa raiz. Discipulado em grupos é a nossa raiz. Não estamos copiando ninguém, estamos resgatando a nossa própria origem, a nossa própria história. E você é convidado a fazer parte desse exército, a se dispor. E talvez você diga, eu não tenho facilidade para pregar.
lembre-se que o homem que mudou a vida de Wesley sabia ler. Você sabe ler? Então Deus vai botar uma coisa boa para você ler, e você vai ler exatamente o que alguém naquela noite vai precisar ouvir. Deixa Deus te usar. Deixa Deus abençoar. E a sua casa é o melhor lugar para começar. Vamos inverter a ideia de trazer as pessoas para cá para ouvirem. Vamos colocar a nossa casa, o nosso trabalho, a serviço do reino. É isso que o Senhor nos pede nessa noite. Senhor Deus amado, nós estamos terminando esse tempo de reflexão. João Wesley já morreu. E ele fez a parte dele. Mas hoje ele nos entrega o bastão. E nós estamos aqui, Senhor, para levar adiante uma obra que não pode secar, não pode morrer, não pode parar. Muitas vidas deram sangue para que eu estivesse hoje aqui, falando de Jesus. E eu preciso honrar o sangue e o esforço de gente que eu não conheci, mas que me amou sem conhecer. Nos faça úteis, Senhor Deus, no meio dessa geração perdida. Tanta gente perdida nas escolas, nas ruas, nas prisões, nas empresas, tanta gente dando cabeçada, tanta gente, Senhor Deus, precisando de um convite, de uma palavra e de um toque de cuidado. Como igreja, nós vamos descobrir o nosso caminho. E essa é a minha oração nessa noite, por todos aqueles que, ó Deus, me ouvem nesse momento. Senhor, desperta o teu povo para salvar vidas e apacentar homens. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os amados irmãos e irmãs.